Olá, turminha do terceiro ano, como vocês estão? Se cuidando em casa direitinho? Eu sou a professora Juliana e vamos trabalhar um pouquinho da aula de ciências, a luz e os objetos. Há algum instrumento na sua casa? Peça ao adulto que está com você para ouvir o som que ele faz. Esse instrumento é um instrumento de sopro, percussão ou de corda? Então vamos retomar lá esse conteúdo na página 150 do seu livro, para a gente dar uma lembradinha o que são cada um desses tipos de instrumentos. Então você tem na sua casa uma flauta, um violão, um piano ou teclado, um violino, você tem um tambor, um pandeiro. Se você tiver algum desses, pede para o adulto te mostrar e você vê o som que esse instrumento faz. E aí vamos descobrir se ele é um instrumento de corda, percussão ou sopro. Com a ajuda do adulto que está com você, tente lembrar de outros instrumentos que você conhece. Faça uma pesquisa sobre instrumentos que você não conhece. Classifique os instrumentos que você pesquisou como instrumentos de sopro, percussão ou de corda e registre no seu caderno. Então vamos ver aqui, na página 150. Vamos ler juntos? Podemos dizer que cada instrumento tem uma impressão digital sonora. Isto é, cada um produz um som próprio. As vozes das pessoas também são únicas. Essa qualidade que permite diferenciar cada instrumento musical ou voz é chamada de timbre. Por exemplo, quando ouvimos uma nota musical tocada por um saxofone e a mesma nota produzida por um violino, podemos diferenciar os instrumentos graças ao timbre. Os instrumentos podem ser classificados de acordo com o modo como emitem o som. Por exemplo, a harpa, o violino, a viola, o violoncelo e o baixo são instrumentos de corda. Os instrumentos de sopro podem ser de madeira ou de metal. Alguns exemplos são a trompete, trombone, trompa, a flauta, o clarinete, o oboé, o saxofone e o fagote. Aqui no seu livro você pode ver alguns exemplos de instrumentos de sopro. Vira a folha, vira o livro. Os instrumentos de percussão são aqueles que precisam ser batidos com a mão, com as mãos ou com baquetas, agitados, raspados ou friccionados para produzir sons. Alguns exemplos são o xilofone, o tímpano, o gongo, o chocalho, o triângulo e os pratos. Então aqui nós fizemos a divisão dos instrumentos. Os de sopro são aqueles feitos de metal e madeira. Os de percussão são aqueles que a gente eles precisam ser batidos com a mão. E os de corda, que são lá violão, violino, violoncelo e entre esses outros. Resolução de exercícios. Observe a imagem a seguir e registre em seu caderno se a fonte de luz é natural ou artificial. A gente pode relembrar um pouquinho o que é luz artificial e natural lá no livro. Lá na página 160. Vamos ler aqui, ó, a partir do segundo parágrafo, o que quer dizer esse tipo de iluminação. Opa, Prof. Ju confundiu. A fonte de luz natural e artificial é na 158, é depois da 160. 158, a luz está em toda parte. Como você pode ver na imagem de abertura, o Sol é uma fonte de luz para nosso planeta. É graças ao Sol que a Terra fica iluminada e aquecida. Todos os objetos que produzem e emitem luz são chamados de luminosos. Além do Sol, chamas de vela e lâmpadas acesas também são exemplos de corpos luminosos.
As fontes de luz podem ser naturais ou artificiais. O Sol e as estrelas são fontes naturais. As velas e as lâmpadas são fontes artificiais. Os objetos que não produzem luz, mas apenas as refletem, são chamados de iluminados. A maioria dos objetos que conhecemos são exemplos de corpos iluminados. Se observarmos a imagem da criança olhando as velas acesas, encontraremos exemplos de objetos iluminados. Olha lá, a vela está iluminando a criança, então a criança está iluminada, ela é luminosa. Iluminada, desculpa. A mesa, que está a vela, o candelabro, que que está apoiando a vela, e a própria vela, né? A parte aqui da cera da vela. Então, dentre esses aqui, letra A, o Sol, é uma fonte de luz natural ou artificial? É uma fonte de luz. Opa, minha caneta acabou. Uma fonte de luz natural. Letra B, a vela é uma fonte de luz artificial. Letra C, a lâmpada acesa é uma fonte de luz artificial também. E letra D, as estrelas é uma fonte de luz natural. Joia. Quando os raios luminosos encontram um obstáculo, ou seja, um objeto, eles podem atravessar totalmente, atravessar em parte, desviar ou não atravessar esse objeto. Dependendo da ação da luz, o objeto pode ser classificado como transparente, translúcido ou opaco. Defina cada um desses termos no seu caderno. Então, você vai pegar o caderno e vai escrever lá, transparente. O que significa o transparente? Agora sim, é lá na página 160. Vamos ler lá na página 160, a partir do segundo parágrafo. Quando os raios luminosos encontram um obstáculo, um objeto, eles podem atravessar totalmente, atravessar em parte, desviar ou não atravessar esse objeto, dependendo da ação da luz. O objeto pode ser classificado como transparente, translúcido ou opaco. Os objetos que permitem a passagem total da luz são chamados transparente. A imagem ao lado mostra os raios de sol passando pelo vidro transparente da janela e iluminando a sala de uma casa. Um objeto que não é totalmente transparente é chamado de translúcido. Objetos translúcidos, como um pote de mel, permitem ver a forma do que está do outro lado de maneira difusa, porque parte dos raios luminosos são desviados. Vira o livro. Objetos opacos não permitem a passagem dos raios luminosos. Observe que na imagem da caverna, a luz só entra pela abertura. Como as paredes rochosas são opacas, a maior parte da caverna é escura. Então, vamos lá no caderno, o que é como é que a gente chamou aqui? A ação da luz pode ser classificado, o objeto transparente. Então, vamos aqui. Transparente permite a passagem total da luz. Então, transparente é aquele que permite a passagem total da luz. Aí depois temos o translúcido. Translúcido
é aquele que faz o quê? Translúcido. Vamos ver aqui como está escrito. Não permite totalmente a passagem da luz. Então, um objeto não é totalmente transparente. Não é totalmente transparente. Permite ver o outro lado de maneira maneira difusa, né? Maneira difusa é aquela que não é clara. E o opaco, sem o cedilha aqui, né? Opaco, diz aqui, não permite a passagem dos raios luminosos. Não permite a passagem dos raios luminosos. Vamos dar uma grifadinha aqui para separar transparente, o translúcido e o opaco. Registre em seu caderno se o objeto abaixo é transparente, translúcido ou opaco. Opa, dei mais que uma. Então, nós temos aqui, por exemplo, um pote. Esse pote é um objeto translúcido, opaco ou transparente? Letra A, opaco. Ele não permite a passagem da luz. Letra B. O que temos aqui de letra B? Um copo de vidro transparente. Ele é um objeto transparente. Letra C. Nós temos uma janela. Essa janela de vidro, ela é um objeto transparente. Ela permite a passagem de luz. Embora ela tenha partes de madeira, que seria opaco, a parte de vidro, que é a maior parte, permite a passagem da luz totalmente. Então, por isso que a gente está classificando como transparente. Letra D. Um plástico aqui amassado, olha, eu consigo lá enxergar o outro lado? Eu enxergo de maneira opaca, não dá para distinguir. Então, isso aqui é um objeto translúcido. Letra E, esta pedra, como da rocha no exemplo do livro, é um objeto opaco, eu não consigo ver nada, a luz não passa. E letra F, nós temos aqui pedras preciosas transparentes. A luz pode até passar por ela, mas eu não consigo enxergar o outro lado definido. Então, é um objeto translúcido. Para a próxima aula, eu quero que vocês vejam lá. Existem fontes de luz artificial na sua casa? Encontre-as e faça um desenho em seu caderno registrando cada uma delas. Dê uma volta pela sua casa depois desse momento e olha o que tem de fonte de luz artificial. É aquela que não é natural. O que tem aí? Faz um desenho e descreva. C. Com a ajuda de um adulto, escolha diferentes objetos da sua casa e classifique em transparente, translúcido ou opaco. Escolha aí 2 exemplos de cada. 2 transparentes, 2 translúcidos, 2 opacos.
escreva o nome do objeto e do lado coloca opaco, transparente ou translúcido. Classifique aí de acordo com o que for cada um. Beleza, galerinha? Muito boa a nossa aula, nosso momento de estudo. Espero que tenham gostado e aproveitado. Continuem se cuidando, lembrando sempre de lavar muito bem as mãos com água e sabão. Um beijo bem carinhoso para vocês. Nos vemos muito em breve.